Olá, tudo bem? Água limpa e segura junto com saneamento básico são direitos humanos fundamentais reconhecidos pela Organização das Nações Unidas desde 2010, mas ainda falta muito para que esse direito seja assegurado a todos os habitantes do planeta. Uma em cada 3 pessoas no mundo não tem acesso à água potável. E não precisamos ir longe. Aqui no Brasil, cerca de 35 milhões de pessoas estão na mesma situação, sem água de qualidade para consumir. No Dia Mundial da Água, algumas questões urgentes para reflexão. Como resolver o problema da escassez de água? E o que podemos fazer para impedir a contaminação causada pelas atividades humanas que tornam a água disponível muitas vezes imprópria para o consumo? Um levantamento feito pela ONG Repórter Brasil revelou que 763 cidades brasileiras apresentaram contaminações por substâncias químicas e radioativas acima do limite tolerado pelo Ministério da Saúde. Para analisar esse cenário, nós convidamos o hidrogeólogo Flávio Ferlini Salles, especialista em águas subterrâneas e sócio da empresa Par Ambiente. Flávio, o que esse levantamento traz de mais urgente sobre a qualidade da água que é disponibilizada hoje para a população? Bom, primeiro, antes de mais nada, parabéns por trazer esse tema que é fundamental à vida, né? A água é fundamental à vida. Então, discutir a importância da água já é um assunto relevante, uma coisa importante nos dias de hoje. E essa matéria traz alguns pontos interessantes que eu acho que a gente precisa discutir. Sim, você já citou um deles, que é a escassez de água ou a falta de água, ou a falta de acesso de água para todo mundo. Quando a matéria traz a informação de que a água está contaminada por algumas substâncias químicas, o primeiro ponto que a gente tem que trazer é que o monitoramento nessa história foi fundamental. Então, saber ou ter o dado para discutir a qualidade da água subterrânea, da água de abastecimento, já é um ponto importantíssimo. E, inclusive, a matéria revela que nem todos os estados e nem todas as distribuidoras de água apresentam esses dados. Então, o primeiro ponto é informação. A população e os órgãos reguladores, os órgãos de vigilância, mesmo as empresas distribuidoras de água, precisam ter os dados e ter a informação. Esse já é um fato importantíssimo. A segunda coisa que a gente precisa entender sobre a qualidade da água subterrânea, bom, quando a gente fala, ou quando a matéria traz a informação de que algumas substâncias estão acima dos valores máximos permitidos, a primeira coisa é que isso não gere alarme ou emergência. Na verdade, isso, o monitoramento, como eu já disse, é uma ferramenta importante para a manutenção da qualidade. Isso permite, isso já está previsto nas portarias, e enfim, nos regulamentos publicados pelos órgãos competentes, para que as empresas tenham, nessa ferramenta, a possibilidade de adequar tratamento, etc. E tecnologia para tratamento existe. Eu acho que um terceiro ponto fundamental que a gente precisa discutir, e aí sim como sociedade, é por que essa água está contaminada? Por que e como essas substâncias aparecem? É fundamental a gente entender que nem mesmo as águas naturais apresentam necessariamente qualidade para consumo. Metais pesados, materiais radioativos podem estar naturalmente presentes na água natural, porque a água, na verdade, é um bem natural e ela passa no meio geológico, e esse meio geológico pode ter metais, pode ter outras substâncias. Então, não quer dizer que essa contaminação não é uma contaminação humana. Ela pode ser originada, ou essas concentrações podem ser originadas do próprio meio geológico, podem ser naturais. O que acontece é que, ao longo do tempo, ao longo dos anos, nós, seres humanos, acrescentamos a essa tabela periódica uma série de substâncias, uma série de compostos produzidos ou não naturais, que aí sim complicam bastante, não só o monitoramento, como o tratamento da água. E isso é parte da sociedade como um todo, né? Quando a gente discute a contaminação de rios, de mares, etc., depois a gente acaba colhendo os frutos na qualidade da água que a gente acaba consumindo, não é verdade? Então, esse é um ponto que eu acho que a gente precisa trazer para a discussão, como o papel da sociedade
na manutenção da qualidade das águas. Nem todos os 5.570 municípios brasileiros testaram a qualidade da água. Por isso, os números podem estar subestimados. Os testes foram feitos pelas empresas ou órgãos de abastecimento e enviados ao CISÁGUA, o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para o Consumo Humano, do Ministério da Saúde. Os testes são feitos após o tratamento da água, a mesma água que vai para a torneira das casas. Entre as substâncias encontradas, 2 apareceram com muita recorrência: o nitrato e os trialometanos, presentes em fertilizantes agrícolas, solventes e anestésicos, que podem causar doenças graves na população. O nitrato está presente em várias substâncias utilizadas na agricultura. Então, e aí você tem uma grande questão relacionada à abrangência e à aplicação dessas substâncias em superfície, em área. Então, em termos de área, em termos de abrangência, o nitrato é uma substância talvez seja a mais importante nesse sentido. Existem outras substâncias, os trialometanos, por exemplo, são originadas a partir de compostos orgânicos que, em reação com o cloro, muitas vezes utilizado no próprio tratamento, são formados os trialometanos. Também são substâncias que causam algum risco, mas são passíveis de tratamento. Existem outras e várias, inúmeras substâncias que podem contaminar a água. E esse é um grande problema, esse é um grande desafio, não só para o tratamento, como para o monitoramento. Porque existem substâncias que nós chamamos de substâncias emergentes, ou contaminantes emergentes, que aparecem e a gente tão pouco sabe quais são os efeitos nocivos que elas podem causar. A gente tem, por exemplo, um exemplo recente, aliás, né? Várias pesquisas foram feitas a respeito da presença do vírus do Covid-19 no esgoto, enfim, em rios que recebiam o lançamento de esgoto. Não só o vírus, mas medicamentos, substâncias entorpecentes, várias substâncias que não se degradam rapidamente, podem ir para corpos hídricos superficiais ou subterrâneos e gerar contaminação. Isso é muito difícil, a gente ainda não tem o total conhecimento de todas as substâncias que podem contaminar não só o solo, como a água subterrânea e superficial também. Então, a lista é enorme. Flávio, como ocorre a contaminação da água com essas substâncias químicas e, às vezes, até radioativas? Como é que esses contaminantes chegam? Em grandes áreas agrícolas, por exemplo, a aspersão de agrotóxicos, né, ou defensivos agrícolas, como você preferir chamar, eles agregam ao solo e são lixiviados por água de chuva e podem chegar à água subterrânea. É um caminho. Ou eles podem ser lixiviados como particulado para os rios também. É outro caminho. Contaminação. Os aquíferos subterrâneos, eles têm uma grande vantagem. Eles têm, em geral, uma qualidade da água melhor, porque eles são mais difíceis de serem contaminados. Mas, em compensação, a grande desvantagem é que, uma vez contaminados, a chance de serem descontaminados é muito mais difícil, porque o acesso à água, ao pacote subterrâneo, é muito mais complicado do que acessar uma água superficial. Então, a contaminação da água subterrânea, ela, nesse caso, ele é um grande veículo de contaminação das águas de abastecimento, no final das contas. Da água superficial, a contaminação é mais simples, né? Se a gente está falando de uma represa, por exemplo, lançamento de esgoto pode gerar nitrato, ou lançamento de efluentes industriais pode gerar contaminação. Então, a contaminação da água superficial ela é muito mais comum, vamos dizer assim. Então, é outra forma da água de captação que vai ser disponibilizada depois para a população, fica contaminando. É possível tratar esses contaminantes quando eles entram em contato com a água? A tecnologia para tratamento está cada vez mais avançada, né? Então, existem técnicas super avançadas de tratamento, que antes eram tratamentos aeróbios, hoje são microfiltração, tratamento por membrana. Então, assim, a tecnologia tem evoluído bastante. O grande problema é você, de fato, identificar qual é o tipo de substância que está sendo adotada. Você não faz um tratamento para todas as substâncias sempre ao mesmo tempo.
né? Então você acaba pegando uma concentração ou outra que pode passar. O monitoramento, veja, a gente está falando de uma relação de dezenas de substâncias, mas a relação de substâncias e compostos que podem contaminar a água é muito maior do que isso. Então, o monitoramento, primeiro, é uma atividade cara. Segundo, ela não é uma atividade contínua, porque você coleta uma amostra da água que está sendo tratada, você envia para o laboratório e você tem um tempo, né, necessário para você receber o resultado analítico. Esse é o tempo em que a concentração que apareceu pode ter passado para o abastecimento público. E essa é a ferramenta, na verdade, que a empresa tem para adequar o seu tratamento, otimizar o seu tratamento e fazer com que a concentração retorne ao nível aceitável, ao nível do padrão de potabilidade. Esse levantamento da ONG Repórter Brasil demonstra o quanto é importante as empresas responsáveis pelo abastecimento de água no Brasil tratarem os consumidores com respeito, divulgando as informações sobre possíveis contaminações, não para fazer alarde, mas para que as pessoas possam se proteger. Não é mesmo, Flávio? Na verdade, esse é um dever, né? Esse é um dever. O Sistema Nacional de Água e na verdade, as portarias das agências reguladoras prevê que esses dados são públicos e eles precisam de ser disponibilizados. Tanto os dados da própria matéria foram obtidos do sistema público com base nos dados fornecidos pelas empresas. Então, isso sim. O que falta, na verdade, é informação à população, né? A população parte do princípio de que a água que está sendo fornecida e que chega na torneira de casa é uma água potável. Esse é o mínimo que a população exige ou espera do abastecimento público de água. Mas isso já está previsto, sim, na legislação, de que a informação precisa ser pública, publicizada. A homeopatia considera que a água tem memória, porque ela é capaz de carregar todas as características organolépticas, aquelas que podem ser percebidas pelos nossos sentidos. Você concorda com essa afirmação, Flávio? A água carrega consigo aquilo que você faz para ela, né? Então, se a gente coloca a trata bem, a trata com carinho, ela vai levar isso consigo para depois retornar para a gente como um bem precioso e estratégico. Agora, se a gente contamina a água e, de alguma forma, a desperdiça, a gente lá na frente vai ser maltratado por ela, se é que pode dizer dessa forma. Ela vai... Eu entendo que sim, entendo dessa forma. Alguns contaminantes naturalmente podem se degradar, mas a contaminação ela se dá de forma instantânea e a descontaminação demora décadas para acontecer. Então, a chance de você retornar com essa água ainda contaminada é muito grande. Você vai ter que, de alguma forma, tomar alguma ação para descontaminar. E para encerrar, a gente pede que você, Flávio, faça algumas recomendações de ouro para quem realmente se preocupa com esse problema da água, principalmente para evitar o desperdício. O que as pessoas podem fazer em casa? Então, a gente precisa começar a enxergar a água como um bem precioso. Esse é o primeiro ponto. Dentro de casa, o que a gente pode fazer são todas aquelas medidas que, inclusive, as distribuidoras divulgam, vira e mexe, né? E quando a gente passa por situações de emergência hídrica, de falta d'água, a gente faz isso. Né? Não deixar a torneira aberta sem necessidade, não demorar muito tempo no banho, reaproveitar a água que a gente utiliza, por exemplo, para lavar roupa, para lavar quintal, se for o caso. Aproveitar água de chuva minimamente, não custa nada ter um recipiente para captar água de chuva, que é uma água super nobre. Enfim, existem várias ações que o indivíduo pode fazer para colaborar. Resolve o problema do mundo? Pode ser que não, mas de gotinha em gotinha a gente vai conseguir chegar a uma situação melhor, pelo menos, né? Flávio Fernini Salles, muito obrigado pelos esclarecimentos e a gente reforça que é preciso cuidar bem da água para que esse líquido vital nunca falte para toda a humanidade. Para saber se a sua cidade testou a qualidade da água e se houve contaminação por substâncias químicas e radioativas, basta acessar o mapa da água neste endereço que aparece aqui na tela.
E neste Dia Mundial da Água, a gente encerra o programa com uma frase de Benjamin Franklin, um dos líderes da Revolução Americana. Quando o poço está seco, aí nós sabemos o valor da água. Pense nisso e cuide bem da sua água.